Capítulo 4. Parte de minhas instruções dizia que eu deveria escrever tudo quanto pudesse recordar sobre os acontecimentos da noite passada. Isso parece mais simples do que provou ser, porque posso dizer-lhes, desde já, que a experiência teve sucesso em todos os sentidos. Não sei se terei recordado tudo quanto aconteceu. Espero que meu professor me diga isso hoje. Mas me lembrei de tanta coisa que precisei disciplinar meus pensamentos, muito cuidadosamente, para poder escrevê-los. A noite era escura, sem luar. Fui deitar-me às 9h45, conforme as instruções que recebera. Tomei o comprimido que me fora dado e concentrei-me em imaginar no que veria ao espelho se algum espelho houvesse em cima da minha cama. Tenho um pequeno relógio francês que fica ao lado da cama e que é um grande tesouro para mim, pois custou-me uma pequena fortuna na época em que não passava de um nada endinheirado estudante em Cambridge. Ele toca as horas e os quartos de horas com uma suave nota argentina, que jamais fez cessar ou interrompeu meu sono. Eu o ouvira tocar 9h45, hora em que havia tomado o comprimido. E foi exatamente quando ouvi o primeiro toque argentino que começava a anunciar os quartos que precedem ao toque das 10 horas, quando me pareceu sentir que algo bastante incomum acontecia em meu corpo. Algo como que se destacava de dentro de mim, e senti o que posso descrever como um movimento deslizante, que suponho era eu mesmo escorregando para fora do meu corpo físico. Porque antes que o relógio começasse a bater as 10 pancadas, vi-me suspenso no espaço, olhando para meu corpo, exatamente como me fora dito que iria acontecer. Só que eu não estava de pé sobre o piso, mas cerca de uns 30 centímetros acima dele. Só mais tarde, realmente, é que compreendi que isso se passara assim. Quando me tornei consciente de que existia fora do meu corpo, meu coração pareceu palpitar, mas não posso dizer que me senti propriamente amedrontado, e isso é certo, não tinha a menor vontade de me precipitar de volta. Dizer que me sentia surpreendido é descrever a coisa brandamente. Eu estava excitado, eletrizado, havia uma espécie de medo também, medo do desconhecido, medo do incomum. Para meu espanto, o ambiente estava tão claro como durante o dia. Foi minha primeira compreensão da luz que existe por toda parte e a todo tempo no mundo astral, e embora mal reparasse na sua característica, na ocasião descobri mais tarde que se tratava de uma luz cinza azulada. Se puderem imaginar a aparência de um aposento logo depois que começa a amanhecer, só que muito mais claro, isso lhes dará uma ideia da aparência do meu quarto então. Ouvi um riso alegre atrás de mim, que muito estranhamente não me assustou. Voltei-me e lá estava Charles, parecendo exatamente o mesmo Charles que eu vira pela última vez. Era evidente que estava se divertindo com minha surpresa e minha expressão de incredulidade, e seu rosto mostrava-se enrugado com sorrisos, aquelas mesmas rugas joviais que eu conhecia tão bem, e que se mostravam como nos dias já passados. Automaticamente, agarrei-lhe a mão, e imediatamente senti que seu aperto era firme e tão real como costumava ser. Meu amigo hindu, em que eu não havia reparado antes, mas que também estava no quarto, disse: "Sim, ele é real, de fato, como eu lhe disse, e porque o senhor nesse momento está usando o mesmo tipo de corpo que ele está usando, torna-se naturalmente tão real para o senhor como o senhor para ele." Minha alegria ao ver Charles foi tão grande que suponho ter passado 1 minuto ou 2 apertando-lhe a mão, pondo-me as mãos em seus ombros e, com tudo isso, satisfazendo-me com a ideia de que ele estava de fato ali, em carne, eis como eu o teria descrito. Acho difícil reconhecer que, embora o corpo astral pareça igual ao corpo físico no que se refere às formas, não é, contudo, de maneira alguma físico, e não tem carne, órgãos ou tecidos. Entretanto, Charles era bastante real para mim, e eu comecei a fazer-lhe 1001 perguntas, tal como se faz à pessoa que se ama e que não se vê por algum tempo. Eu queria saber como ele estava, o que estava fazendo, se era feliz, etc. E quando ele conseguiu pronunciar uma palavra, disse tranquilamente: "Não se preocupe, estou bem e me divirto, como pode ver por si mesmo." Comentei o fato dele estar ainda usando o uniforme. "Oh, estou respondeu ele,
e continuou dizendo que não tinha pensado no que estaria usando. Meu amigo hindu explicou que eu via Charles vestido de uniforme porque assim ele estava vestido na última vez em que eu o tinha visto. Por isso, sem o saber, fizeram uma forma-pensamento dele usando o uniforme, e a plástica matéria astral imediatamente respondera a esse meu pensamento. Disse-me também que ainda quando Charles tivesse pensado no que estava usando antes de me ver, eu não o veria com o tipo de roupa que ele tivesse imaginado, a não ser que o mencionasse para mim. Eu o veria sempre vestido conforme eu imaginasse que deveria estar. Meu amigo hindu perguntou-me, então, o que eu gostaria de fazer. Charles sugeriu que começássemos por um jantar astral e perguntou-me se gostaria de ir ao Trocadeiro Grill, que era o nosso recanto favorito quando estávamos juntos em Londres. Eu disse que sim, naturalmente, imaginando como isso poderia ser feito. Mas, tendo visto Charles com vida, realmente com muita vida, achei que nada seria impossível. Venha, então vamos lá, disse Charles, começando a sair do quarto. Fui para abrir a porta e Charles imediatamente começou a caçoar de mim por isso. Explicou que eu precisava me habituar a passar através de portas, quando no plano astral, sem me dar ao trabalho de abri-las, e, embora isso me parecesse estranho, vi que era verdade, porque a porta não ofereceu qualquer obstáculo à minha passagem. Ficando no meu quarto de dormir no primeiro andar, comecei a descer as escadas na maneira habitual. Reparei que Charles ia à minha frente, não usava os degraus, mas flutuava uns 30 centímetros acima deles ao descer, e vi que podia fazer o mesmo. Essa flutuação causava uma sensação estranha a princípio, mas a ausência da força de gravidade, a qual estamos tão habituados no plano físico, logo mostrou ser uma grande vantagem, com a qual a gente depressa se habitua. Saímos com o que parecia ser um passo muito rápido. Eu me conservava junto de Charles, e meu amigo hindu ficou ao meu lado. Perguntei a Charles como sabia qual o caminho para a Inglaterra, ao que ele me respondeu que depressa as pessoas se acostumavam a encontrar os caminhos. Passamos por sobre o porto, viajando 10 centímetros acima do mar. Olhei em torno e vi as luzes de Colombo desmaiando na distância. E então, durante alguns segundos, pareceu-me que não passávamos por coisa alguma. Era difícil distinguir os verdadeiros lugares pelos quais transitávamos, porque quase ao mesmo tempo que os víamos no horizonte, já o tínhamos deixado para trás. Além desse fato, a sensação de espantosa velocidade mal era notada, porque não havia o vento de frente de que temos notícia nas altas velocidades do mundo físico. Não parecia haver qualquer resistência, e mais tarde descobri que não havia nenhuma mesmo, porque a matéria astral é tão fina em sua tessitura que passa por ela com aquilo que parecia ser uma terrível velocidade, comparada com o que temos aqui, não fazia qualquer diferença. Num espaço de tempo quase igual ao que usei para descrever a viagem, chegamos à Terra, e Charles informou-me de que se tratava da velha Inglaterra. Disse-me que tínhamos feito um caminho mais ou menos reto, pois não era necessário, naturalmente, fazer desvios, já que terra ou mar não fazem diferença quando se viaja no estado astral. Quando alcançamos a Inglaterra, que reconheci ao baixarmos sobre Dover, senti-me fascinado pela facilidade com que nos movíamos. É difícil descrever em linguagem comum, mas se forem capazes de imaginar o que aconteceria se pudessem viajar com a velocidade que quisessem, apenas expressando um pensamento a respeito, isso lhes daria uma ideia do processo. Tínhamos subido mais ao nos aproximarmos da Terra, e agora flutuávamos alguns metros acima das casas mais altas de Londres. Tínhamos deixado o Ceilão logo depois das 10 horas da noite, o que correspondia às 5 horas e 30 minutos da tarde na Inglaterra. Descemos ao nível da rua quando chegamos acima de Hyde Park. Eu sabia que ainda era dia, porque não havia luzes acesas, mas a luz do mundo astral seria a mesma, tanto ali como a leste, onde já era noite. Comentei a esse respeito, e disseram-me que o corpo astral, não tendo jamais qualquer necessidade de repouso, não há dia nem noite no nível astral. Esse foi um dos primeiros e interessantes pontos de diferença entre os dois mundos que me impressionou. Charles sugeriu que eu poderia gostar de seguir por Oxford e Regent Streets, para ver como me sentia andando em meu corpo astral. Andar pela Oxford Street,
onde eu não tinha estado desde 1939, e exatamente antes da eclosão da guerra, foi realmente curioso. A rua estava apinhada de gente, como seria de se esperar àquela hora do dia. Embora as calçadas estivessem repletas, isso não parecia constituir qualquer diferença para nós, porque realmente caminhávamos através das pessoas que, em seus corpos físicos, vinham em nossa direção. Não é estritamente correto dizer que estávamos inconscientes dessa passagem através delas, porque sentíamos como se estivéssemos passando por uma pequena nuvem de névoa quando o fazíamos. Por um momento, ficávamos envolvidos nela. Logo depois, a tínhamos atravessado, e tudo em torno ficava claro outra vez. Aquela névoa de forma alguma impedia nossa caminhada, mas nós a sentíamos, do mesmo modo como quando ficávamos em contato com outras pessoas que usavam seus corpos astrais. Sentíamos esses corpos até uma leve extensão, embora de forma alguma eles nos prejudicassem. No mundo, tenho visto mais de uma pessoa estremecer e, a título de piada, dizer que alguém estava andando sobre sua sepultura. Sei agora que essa sensação deve ser causada por um corpo físico que entra em contato com uma entidade astral. Embora a matéria astral seja de tessitura demasiado fina para interferir com o corpo físico que vai passando, deixa-lhe uma ligeira impressão. Pensei que meu amigo hindu deveria parecer bastante incomum naqueles lugares, com seus trajes orientais, e falei-lhe a esse respeito. Ele respondeu: suponho que não saiba que eu troquei minhas roupas, e agora, se olhar para mim, verá que estou vestido como os europeus que vemos em torno de nós. Olhei-o e era verdade. Seu turbante havia desaparecido, e dado que sua pele fosse quase tão branca quanto a nossa, ele se parecia muito com os estudantes hindus que são vistos em Londres frequentemente. Por ter ele mencionado isso, eu ouvi tal como ele se imaginara. Explicou-me então que depressa a pessoa se habitua a mudar de roupa, conforme as circunstâncias tornam desejáveis essa mudança. O plástico corpo astral obedece imediatamente ao pensamento, no mesmo momento em que ele é formulado. Eu disse que gostaria de caminhar até Selfridges, por onde passávamos naquele momento. Ninguém fez objeção, e assim entramos, e eu me encaminhei para o balcão dos livros. Sempre me sentira atraído por livros, e apanhando um dos novos, voltei-lhes as páginas. Ao fazer isso, reparei que não havia falha na prateleira da qual eu o tirara, e perguntando a razão disso, disseram-me que o que eu tinha nas mãos era uma forma-pensamento do livro pelo qual me interessara, sendo que o livro físico ficara na prateleira, sem ter sido absolutamente movido dali. Essa foi uma sensação espantosa. Perambulei pela imensa loja, porque, naturalmente, àquela hora, a casa estava fechada para o público, e ouvi distintamente os relógios de um departamento vizinho baterem 6 horas. Quanta coisa acontecera naquela meia hora em que se passara desde que eu saíra de meu corpo físico a 6.000 milhas de distância. Meus companheiros pareciam muitíssimo divertidos com o interesse que eu demonstrava pelas coisas, mas Charles, obviamente, se divertia com sua posição única de guia, exatamente como nos divertiríamos ao mostrar um país novo a um amigo, como acontece com frequência no misterioso Oriente, onde encontramos a maioria dos grandes transatlânticos trazendo amigos de nossa terra em primeira visita. Charles disse que desejava mostrar-me os estragos que Londres sofrera através das incursões aéreas. Levou-me a vários lugares, como St. Paul, por exemplo, onde se fazia bastante visível o que os londrinos tinham sofrido através daquelas terríveis bombas. Era necessário passar por cima dos edifícios principais para ver bem os estragos, mas em nossos corpos astrais não tivemos dificuldade alguma a esse respeito. Quando íamos caminhando por uma rua, Charles disse: "Vamos!" e imediatamente flutuou por sobre as cabeças que compunham aquela corrente de tráfego. Achei muito fácil acompanhá-lo, já que expressei imediatamente em pensamento o desejo de fazer o mesmo. Encontrei-me ao lado de Charles, flutuando airosa e facilmente por sobre a congestionada metrópole de Londres. Charles sugeriu fôssemos ver nosso velho lar de Warwickshire, que havia muitos anos eu não visitava, e no que pareceu coisa de apenas segundo, ele me guiara para o lugar certo. Perguntei-lhe como sabia para onde se dirigir tão facilmente,
se havia relativamente pouco tempo que vivia sob as condições astrais. Ele me disse que fizera muitos amigos do outro lado, e que, além disso, seu treinamento como piloto da RAF lhe havia ensinado muito sobre isso, de ir a lugares assim como um corvo voa. Ver o rio Avon serpenteando seu caminho através da adorável zona rural do Warwickshire foi agradável, e depressa pousamos em terra, no ponto onde se erguia nosso antigo lar. Como reconheci bem o velho lugar, embora, depois da última vez que estivera ali, muitas pequenas casas tivessem brotado na vizinhança imediata. A casa ainda parecia a mesma. Até os gramados da frente e dos fundos davam a impressão de ser o que eram quando Charles e eu brincávamos sobre eles, quando meninos. Fiquei a pensar em quem moraria ali agora, porque depois da morte de meu pai, a casa fora vendida, já que minha mãe não ficara com o dinheiro suficiente para mantê-la, e eu, o filho mais velho, tinha me instalado no Oriente. Entrei na casa, pois naquela altura já estava compreendendo que uma porta fechada não fazia diferença, e vi pessoas estranhas ocupando os aposentos que tínhamos amado nos velhos dias. Penso que foi uma tolice, mas aquelas pessoas me pareceram intrusas, e com um mobiliário diferente, a atmosfera da casa estava muito modificada. Não nos demoramos muito, e logo retornamos a Londres. Foi certamente muito excitante ficar de pé no centro de Piccadilly Circus, onde as floristas costumavam ficar, mas sem a estátua de Eros, removida para que não sofresse danos. A multidão ainda estava ali. Os ônibus e os táxis continuavam em seus itinerários habituais. A única e nítida diferença eram os homens e mulheres de uniforme. Na verdade, parecia haver mais gente fardada do que em trajos civis, o que me fez lembrar que a Inglaterra não era apenas um país em guerra, mas um país onde se esperava que todo homem e toda mulher, desde que válidos, fizessem sua parte na defesa da pátria bem-amada. Eram quase 7 horas quando Charles sugeriu que fôssemos jantar no Trocadeiro Grill. Caminhamos para o salão, onde vimos que a maioria das mesas pequenas, colocadas ao longo das paredes, já estava tomada. Meu amigo hindu disse-me então que me deixaria ao cuidado de Charles, enquanto jantássemos, pois tinha outro trabalho a fazer. Viria encontrar-se conosco mais tarde, assegurando-me que Charles estava apto a me apresentar aquele tipo de divertimento no plano astral, e com um cordial voto para que tivéssemos um bom jantar, deixou-nos. Charles explicou-me um dos pontos muito importantes quando se está fazendo uma refeição no nível astral, num restaurante que realmente existe no plano físico. Se compararmos com a mesma coisa quando se trata de um restaurante que foi criado por nós, através da imaginação e do pensamento. Disse que era sempre pouco sensato sentar-se a uma mesa que realmente estivesse no plano físico, porque, sendo nós invisíveis, as pessoas que chegassem veriam a mesa vazia, mas não nos veriam, e naturalmente tomariam posse dela, o que seria ligeiramente inconveniente. Quando se sentassem, não sentiriam nossa presença, mas teriam a mesma sensação que tínhamos acusado ao passar através da multidão nas ruas. Quando uma pessoa física senta-se a uma cadeira ocupada por nós, em nosso corpo astral, esperamos naturalmente sentir algo, e, embora daí não advenha uma sensação desagradável, essa sensação também não se mostra inteiramente agradável. Isso podia ser evitado, disse ele, se produzíssemos pelo pensamento uma mesa para nossa reunião particular, em espaço não fisicamente ocupado por qualquer mesa. No mesmo momento, fez o que dizia no salão do trocadeiro e convidou-me a sentar. Disse-me que, ainda através do pensamento, podia produzir um garçom, que a nós pareceria exatamente igual aos outros garçons que se moviam por ali em seu trabalho normal. Esse garçom, porém, não seria visto pelos ocupantes físicos do salão. Charles pediu um dry sherry, e eu um whisky em soda. Porque Charles me dissera que a proibição que eu tivera quanto a tomar álcool nos 2 dias anteriores à experiência não era válida ali. Serviram-me a bebida, bem como a de Charles, e para mim o sabor foi exatamente o que eu esperava que fosse. Disse-me Charles que se eu nunca tivesse provado uísque no mundo, não poderia apreciar-lhe o sabor no nível astral, embora eu, indubitavelmente, sentisse no líquido astral o sabor que imaginava existir no uísque. Contou-me Charles um dia, quando meu amigo hindu estava o instruindo sobre essas coisas,
pediu-lhe uma bebida. Nosso hindu encomendou um copo de água, dizendo a Charles que seria inútil pedir whisky, sherry ou vodka, porque jamais os havia provado na vida física, não podendo, portanto, imaginar o sabor dessas bebidas, o que faria com que todo o prazer fosse perdido. A mesma coisa acontece com o fumo. Meu amigo hindu jamais fumara. Assim, mesmo que lhe oferecessem um cigarro no nível astral, ele sempre o recusava, pois, não conhecendo a satisfação produzida pelo mesmo, não teria tido prazer em criar uma forma-pensamento para sugar o fumo e expeli-lo novamente. Aquilo me pareceu bastante lógico, e fiquei satisfeito por ter a experiência de beber e fumar, porque posso gozar desses dois prazeres simples. Tomamos nossas bebidas e observamos as pessoas. Podíamos até ouvir o zum-zum da conversação em torno de nós, e isso confirmava o que me haviam dito, que cada som físico tem sua réplica astral, e por assim dizer, soa como uma nota que pode ser ouvida por aqueles que usam o corpo astral. Olhando para os vários tipos de pessoas que estavam ali, que estavam constantemente entrando e saindo, eu não poderia ter percebido que naquele momento a Inglaterra estava lutando com as costas contra a parede e pela própria sobrevivência. Todos pareciam estar gozando a vida, e havia muito riso intercalado com as conversas, que era contínua, sem pausa. Charles chamou um jovem, vestido com a farda da Força Aérea, e que acabava de chegar. Cumprimentaram-se com muito entusiasmo. Trazendo-o à nossa mesa, apresentou-o como Ray Chapman, piloto que fora morto na Batalha da Bretanha, no outono anterior. Era um bom tipo, e quando lhe perguntei que tal achava a vida no mundo astral, sua resposta foi esclarecedora. É boa, disse ele, mas tediosa depois de algum tempo. No início, naturalmente, é bastante agradável conseguir tudo o que se quer sem ter de pagar, mas a novidade cansa, e francamente, eu preferiria estar ainda no velho esquadrão. Julguei que aquela era uma oportunidade única de saber coisas, e assim pensando, perguntei-lhe o que fazia de seu tempo. Respondeu-me que fazia mais ou menos o que lhe vinha ao espírito, e que naquele momento, por exemplo, estava esperando uma jovem conhecida que convidara a jantar. Perguntei-lhe se a jovem estava morta ou viva. Oh, morta, naturalmente, se você ainda quer usar essa expressão fora de moda. É inútil marcar encontros com pessoas que ainda vivem no mundo, porque exatamente quando se está no meio de alguma coisa interessante, elas têm de voltar para seus corpos. Nos poucos minutos que restaram antes que a moça chegasse, eu soube, por ele, que experimentara todos os jogos habituais e achara-os bastante aborrecidos. Jogar golfe, por exemplo, e fora homem de baixo handicap, antes de ser morto. Era muitíssimo inútil, quando tudo quanto se tem a fazer é imaginar que se tem um bridge ou um eagle para que a coisa se concretize. Não há aquilo que chamamos competição, pois basta que se faça uma forma-pensamento de derrota do adversário para que tal coisa aconteça. A mesma coisa acontece com o bilhar. Não tem graça alguma fazer uma grande tacada, se é possível, fazê-la sempre que se quer. Falta o elemento sorte, e isso rouba todo o encanto dos jogos que exigem habilidade. Compreendi, ao ouvir isso, que meu amigo hindu estava realmente com a razão quando dissera que a vida no plano astral poderia ser tediosa para aqueles cujos interesses dependiam inteiramente das condições do plano físico. Perguntei a Roy se durante sua existência gostara de música ou de arte, ao que ele respondeu que não. Tinha dançado, gostara de música de vez em quando, mas não pensara muito nisso. Pensei que quando se sentisse cansado de encontros com amigos e de viver no limite do plano físico, gostaria, eventualmente, de encontrar outra coisa que o interessasse, senão a vida, dentro de algum tempo, iria tornar-se extremamente maçante. Sua amiguinha chegou por essa altura, e vi que ele sabia bem como escolhê-las. Era bonita, realmente bonita, e formavam um par perfeito quando desceram as escadas em direção do grill room, onde, presumivelmente, tinham combinado jantar. Eu disse a Charles que teria gostado de indagar dele quais tinham sido suas impressões quando fora atirado para as condições astrais. Charles respondeu que ele não gostava muito de falar sobre isso. Nenhum de nós gosta, sabe? Fiquei pensando por quê, mas nada perguntei naquele momento. Descemos para o grill room e escolhemos um lugar junto ao canto onde não havia mesa.
Charles fez uma forma-pensamento de mesa para nós. Chegou um garçom, mal nos havíamos sentado, e perguntou-nos o que desejávamos comer. Charles disse-me que pedisse o que quer que me viesse à fantasia. Devo dizer que não sentia exatamente fome, mas a singular experiência fez com que pedisse sole à la bonne femme, frango à Maryland e depois pêssego melba e uma xícara de café. Charles pediu 2 Bristol Cream Sherries e uma garrafa de Chambertin 1933, sendo esse um ano que, segundo disse, sabia que era bom. Perguntei se esses vinhos ainda estavam na lista naquele tempo de guerra, ao que Charles respondeu que não sabia, mas que fosse como fosse, não importava, porque no plano astral, o que quer que se pedisse era fornecido, houvesse ou não houvesse possibilidade de obter tal coisa no plano físico. Apreciei meu jantar, sendo a cozinha naturalmente tão perfeita como eu imaginara que deveria ser. Só não podia me confortar com o fato de estar sentado, aparentemente, no trocadeiro, tendo um jantar perfeitamente normal com o velho Charles, rodeado pelos tipos de pessoas que eu sabia que ali estariam em quase todas as noites do ano. Foi exatamente nesse momento que meus olhos caíram sobre um velho camarada, que eu não via há anos. A última vez que nos víramos fora a bordo de um navio, em 1935, quando eu voltava ao Ceilão, depois de licença passada em minha terra, e ele retornava a Malaya. Caminhei até ele, deixando Charles em nossa mesa. Meu amigo, que tinha em sua companhia mais 3 pessoas, estava, era óbvio, divertindo-se, pois tagarelava da maneira que lhe era habitual. Bati-lhe nas costas, dizendo, com os diabos, que está fazendo aqui? Ele, porém, não tomou conhecimento algum da minha presença, e continuou contando sua história. E estava certamente em boa forma, pois pude ouvir palavra por palavra o que dizia, e seus companheiros tinham acessos de riso. Achei impossível causar-lhe impressão, e aborrecido, voltei para minha mesa, onde encontrei Charles grandemente divertido com o meu desapontamento. Como com os diabos poderia eu saber se ele era real ou não? Perguntei. Charles respondeu que se divertia com meu uso das palavras real e irreal, pois isso não existia ali. Explicou que de início era difícil perceber, mas que havia uma diferença. O corpo astral que víamos não era claramente desenhado no caso de um homem que estivesse usando o seu corpo físico, enquanto o de um residente permanente do mundo astral e também o de um homem que funcionasse no plano astral durante o sono tinha um desenho muito mais claro. Havia outra diferença a ser notada. Era o quase apagado cordão sedoso de matéria etérica, que estava sempre ligado aos visitantes temporários, e que nunca parecia ser tão vivo nos habitantes permanentes. Depressa, uma pessoa se habituava a distingui-los, através do cordão sedoso, que não se via com facilidade. Pediu-me que comparasse Roy Chapman com as outras pessoas que jantavam no Grill Room. Havia certamente uma diferença, pois o contorno do corpo de Roy era certamente definido com maior nitidez do que o dos outros. Pode ser que a razão disso esteja no fato de que quando o corpo astral está sendo usado como veículo permanente, o ego que o habita não tem existência dupla, como acontece com a pessoa que ainda vive no nível físico. Nosso jantar terminou, e ao tomar meu brandy, percebi que o show ia começar. Compreendi que era importante para as pessoas que estavam vivendo sob a pressão de uma guerra total poderem se afastar dos próprios pensamentos quanto possível. Ali não parecia, certamente, haver qualquer sinal de guerra, mas bem se podia notar a tensão sob a aparente satisfação do momento, porque todos os que estavam presentes compreendiam que o futuro era terrivelmente inseguro e que tudo poderia acontecer a eles próprios ou aos que amavam a qualquer momento. O show incluía uma espécie de dança com senhoritas bem pouco vestidas, e durante a dança elas faziam uso de todo o espaço existente entre as mesas dos que jantavam. Isso aconteceu no lugar onde nossa mesa astral estava colocada, e mais uma vez tive a estranha sensação de pessoas, em seu corpo físico, passando através do meu corpo astral. Depois do show, Charlie sugeriu levar-me a um pequeno clube noturno, do qual fora sócio antes de ser abatido e morto. Nem mesmo recordo em que rua estava situado esse clube, mas sei que ficava entre Leicester Square e Sorro.
O mesmo processo usado no trocadeiro foi adotado ali. Uma mesa foi criada por Charles para nosso conforto. Bebidas foram encomendadas a um garçom, presumivelmente, também criado pela imaginação de meu irmão. Devia ser mais ou menos 10 horas, pelo tempo na Inglaterra, quando a atmosfera se transformou sem qualquer aviso. O clube noturno estava apinhado. Havia membros das Forças Armadas e também um razoável número de civis. Subitamente, as sereias, marcando a incursão da aviação inimiga, soaram. Foi uma experiência interessante ver a maneira disciplinada com que cada qual se movimentou e a completa ausência de pânico que prevaleceu enquanto todos os ocupantes do clube apressavam-se em direção dos abrigos, situados em toda a sorte de estranhos lugares, além dos túneis, que tiveram um papel tão importante na segurança dos londrinos durante as incursões aéreas. Saímos do clube e fomos até Piccadilly. A essa altura, escurecera, mas para nós a luz era aquela mesma, cinza azulado, que tínhamos ao sair do Ceilão. Já podíamos ouvir as bombas caindo e também o rac-rac das armas, que pareciam rasgar o ar a cada momento. Houve então um intervalo, e depois ouviu-se o rugido dos aviões de combate de um dos nossos esquadrões que entravam em ação. Foi a essa altura que me encontrei novamente com meu amigo hindu, vendo que chegara para junto de nós. Ele sugeriu que fôssemos ver se podíamos ajudar. Não entendi o que ele queria dizer com isso, mas, fosse como fosse, segui-o. Imediatamente flutuamos acima dos prédios e nos encontramos sobre Londres, com bombardeiros inimigos e aviões de combate ingleses em torno de nós. Percebi que Charles já não estava conosco, e mencionei isso, pensando que talvez se tivesse perdido de nós. Disse-me o hindu que ele sempre desaparecia quando ocorriam brigas de cães, pois a lembrança do que lhe acontecera ao ser derrubado e morto recentemente ainda estava muito vívida em sua memória. Provavelmente vê-lo-emos mais tarde, disse meu amigo hindu, mas a verdade é que não o vi depois, embora só agora esteja compreendendo isso. Deslizamos entre aquele inferno que rugia, com as bombas e as metralhadoras fazendo-se ouvir durante todo o tempo. Pela primeira vez eu vi o que realmente era a vida de um piloto de combate, e compreendi que algumas das ações irresponsáveis a que se entregavam entre seus trabalhos no ar eram apenas o resultado natural da tensão em que se viam obrigados a viver quando em ação. Agora eu podia entender muito bem por que o velho ditado "coma, beba e viva alegre, pois amanhã morreremos" se referia definitivamente a eles. E quem pode censurá-los se procuravam alívio de todas as maneiras, durante os breves períodos em que tinham liberdade para se divertir? Meu amigo acompanhou em particular o voo de um avião de combate que parecia estar no grosso da luta, que se travava naquele momento, tal como se soubesse o que ia acontecer, e dentro de alguns segundos, um súbito espolcar de metralhadora atirou aquela máquina a rodopiar para o chão. Seguimos na mesma velocidade do avião que ia girando, rodopiando em seu caminho para a terra, e vimos surgirem chamas, saídas do motor, chamas que aos poucos envolveram todo o avião. Com um estrondo angustioso, o avião alcançou o solo e o piloto foi atirado de sua carlinga entre os despojos. Durante alguns momentos, aquilo foi um verdadeiro inferno, e embora as ambulâncias chegassem quase que imediatamente, era óbvio que nada se poderia fazer pelo infortunado piloto. Agora, o senhor vai ver como aqueles que têm conhecimento podem ajudar, disse o amigo hindu. E quando pousamos no chão, vimos que, embora o corpo do aviador estivesse terrivelmente queimado e mal reconhecível como o de um ser humano, o homem real, em seu corpo astral, presumivelmente, estava de pé, ao lado do corpo que jazia no chão, parecendo apavorado e intensamente tomado de angústia. Quando meu guia adiantou-se e falou com ele, o moço não pareceu ouvir ou tomar qualquer conhecimento. Vi o que parecia ser uma cobertura de matéria densa, tentando enrolar-se sobre a forma astral que estava de pé diante de nós. Parecia antes um espesso material elástico e rodeava quase que completamente a bem recortada forma astral, levando esse processo de envolvimento apenas uns poucos segundos para se completar. Parecia que aquilo, que eu só poderia descrever como um espectro,
vinha do corpo físico que jazia no chão e estava sendo magneticamente atraído para o homem de pé ali perto. Mais tarde, disseram-me exatamente o que aquilo era, e a explicação que me foi dada era a de que o duplo etérico, que é forçado a deixar o corpo físico no momento da morte, enrola-se sobre o corpo astral em seu esforço para reter alguma forma de vida, pois a morte do corpo físico significa também a morte do duplo etérico, que é parte dele. Meu amigo hindu fez então um esforço decidido para que o moço se livrasse do medo que dele se apoderara, porque eu pude ouvi-lo dizer que nada havia a temer e que tudo estaria bem. O menino, porque era muito jovem, parecia estar fascinado pelo que acontecia em torno dele no nível físico. Viu os homens da ambulância, depois de apagado o que restara do fogo, que lavrara entre os restos de seu avião de combate, levantarem o corpo que fora seu e reverentemente levá-lo até a ambulância que estava à espera. Viu o rapaz vacilar de vez em quando, à proporção que as bombas explodiam perto de nós. Ele queria seguir seu corpo, mas meu amigo dissuadiu disso, falando-lhe todo o tempo com voz suave, tentando fazê-lo compreender que suas angústias haviam terminado. Alguns habitantes permanentes do mundo astral ali presente, e facilmente distinguíveis do pessoal da ambulância e dos que estavam ajudando no nível físico, vieram até nós, indagando se precisávamos de auxílio. Meu amigo lhes disse que fossem ver outros, porque ele ficaria para tratar do nosso caso. Eu não ouvi palavra por palavra o que meu amigo hindu dizia, mas, depois de certo tempo, percebi que um raio de compreensão parecia surgir no rosto do jovem, enquanto a matéria pendurada ao seu corpo astral começava a destacar-se, terminando por cair ao chão. Explicaram-me que isso era devido ao fato de o jovem ter recebido instruções para libertar-se daquilo através de um esforço da vontade. Depois de algum tempo, toda aquela matéria estava no chão e pareceu evaporar-se em fumaça e pó. Mais tarde, disseram-me que ela se desintegrava muito rapidamente, porque a matéria etérica de que se formava era relativamente fina demais comparada com a parte densa do corpo físico. O jovem parecia reviver. Sentou-se no chão, pôs a cabeça entre as mãos e soluçou histericamente. Meu amigo deixou-o chorar durante algum tempo, pois, como explicou, o corpo emocional ou astral do jovem tinha sofrido grave tensão e as reações normais precisavam ser liberadas. O jovem, ao que parece, pensava ter fracassado, e mesmo então parecia não compreender que estava morto, e para sempre fora do inferno que havia conhecido. Venha comigo e falaremos desse assunto, disse meu amigo, tomando-o pelo braço, e sem que o jovem parecesse reparar nisso, nós nos afastamos rapidamente daquele lugar. Dentro de uns poucos segundos, estávamos distantes, no campo. Meu amigo levou o jovem para um adorável recanto, próximo a um bosque, onde havia um pequeno riacho, seguindo o caminho que descia até o grande rio, mais abaixo, à margem do qual nos sentamos em silêncio, o que nos pareceu um céu depois do inferno que tínhamos acabado de deixar. Meu amigo começou a falar, demolindo aos poucos a sensação remanescente de medo e horror, enquanto o moço ouvia uma rápida explanação do que acontecera. De início, não queria acreditar que estivesse morto e repetia: como posso estar morto se me sinto tão vivo? Perguntamos então onde morava, e ele nos deu a informação. Venha, então, e veremos se seu pai e sua mãe já estão dormindo. O jovem não podia compreender o que significava tudo aquilo, mas mostrou a casa em que sua família vivia, e que ficava atrás de Finchley. E ali encontramos seus pais, que se tinham deitado, mas não tinham adormecido. O jovem não pareceu entender que houvesse estranhos caminhando dentro de sua casa, e olhando para seus pais, e meu amigo continuava a falar com ele, como que para distrair-lhe a atenção do que, de outra forma, ser-lhe-ia muito estranho. Depois de algum tempo, primeiro seu pai, depois sua mãe, adormeceram, e saindo de seus corpos, pareceram extremamente alegres ao verem o filho. Meu amigo começou a contar-lhes o que tinha acontecido, tentando prepará-los para a notícia que iriam receber no dia seguinte. De início, naturalmente, ficaram horrorizados com o que acontecera, mas ao compreenderem que seu filho não estava de forma alguma perdido para eles,
e que poderiam vê-lo e ter contato com ele sempre que estivessem dormindo e fora de seus corpos, muito do desgosto que os ferira, como o golpe de um malho, desapareceu. É uma grande pena que as pessoas não recordem o que viram e ouviram quando estão fora de seus corpos, como ocorre habitualmente. Contudo, posso entender agora porque tantas pessoas têm pressentimentos, antes que as más notícias sejam recebidas, de um acidente ou morte na família. Isso se dá porque o fato lhes havia sido contado no plano astral, e na manhã seguinte, alguma ligeira lembrança lhes voltara à mente, com a consciência individual desperta. Depois de passar algum tempo com eles, explicando-lhes tanto quanto possível o que a morte realmente significa, meu amigo sugeriu que o jovem fosse com ele, a fim de que pudesse ser apresentado a uma mulher, que já estava trabalhando no nível astral e que muito gostaria de dizer-lhe como adaptar-se para viver naquelas condições modificadas. Deixamos então os pais do moço, que ainda permaneceram em sua casa astral, conversando sobre o que lhes fora dito. Não se tratava de um casal muito evoluído, razão porque não se afastavam muito de seus corpos. Dormiam pacificamente, beatificamente, ignorantes do que seus donos teriam de enfrentar pela manhã, quando acordassem. Meu amigo hindu ficou imóvel por um momento, e emitiu o que me pareceu uma nota peculiar. Não foi um assobio, mas algo parecido. Imediatamente depois, uma mulher de cerca de 35 anos de idade subiu até nós. Saída da névoa, eu diria, respondendo ao chamado. Meu amigo explicou-me que para entrar em contato com alguém no mundo astral, era preciso pensar fortemente na pessoa, e se a questão fosse muito urgente, emitir a nota verdadeira, correspondente, a fim de ajudar o pensamento. Fiquei sabendo que cada pessoa tem o que é conhecido como nota verdadeira, que é diferente da nota de qualquer outra pessoa. O chamado, através dessa nota, em casos urgentes, traz a pessoa ao local da chamada no menor espaço de tempo. Ouvindo o chamado que lhe corresponde, a pessoa procurada é magneticamente atraída para quem a chamou. A mulher que responderá ao chamado do meu amigo era uma das muitas auxiliares astrais, como são chamadas, que se dedicaram a ajudar os que vêm do mundo físico através do processo a que chamamos morte. E eu agora posso compreender integralmente o quanto é necessário e maravilhoso esse trabalho. Sem esses voluntários, não só os que morrem levariam muito mais tempo para se libertar do duplo etérico que se agarra a eles, e sem fazerem isso, sua vida no nível astral não pode ter início apropriado. Como não gozariam das vantagens de ter alguém que os instruísse sobre as diferentes condições regulamentares, vantagem que pode ser facilmente compreendida. Essa mulher foi logo informada sobre todos os fatos do nosso caso, e com afetuosa compreensão que depressa colocou o jovem à vontade, levou-o consigo para começar sua educação astral. Meu amigo garantiu-me que isso acontece sempre. Ninguém é entregue a si próprio para descobrir as coisas, pois sempre alguém é designado a fim de realizar essa tarefa necessária. Dessa maneira, o recém-chegado logo começa a sentir-se firme e entra na nova vida que deve substituir a antiga, agora deixada para trás. Meu amigo perguntou-me, então, que horas eram, e olhando para um relógio próximo, vi que os ponteiros marcavam 2 horas. Isso significava que 4 horas haviam se passado desde que as sereias das incursões aéreas soaram. Portanto, deviam ser 6h30 no Ceilão. Meu amigo disse que tínhamos pouco mais de 1 hora, e que eu deveria voltar para meu corpo às 8 horas em Colombo. Sugeriu que poderia me mostrar outros aspectos da vida que pode ser vivida no nível astral, por aqueles que não estão presos ao desejo de coisas que só têm ambiente físico. Disse-me, pois, que me conservasse junto dele, e tornamos a partir. Flutuamos sobre o mar, sem ver terra de nenhum lado. Perguntou-me ele se eu jamais tivera interesse em conhecer o que havia abaixo d'água, e eu confessei francamente que nunca havia pensado muito nisso. Meu guia disse-me então que no nível astral era possível entrar em contato com entidades que pertenciam a uma evolução paralela, que peixes e pássaros, por exemplo, não progrediam através do reino humano em seu caminho para a perfeição,
mas viajavam ao longo de outra linha inteiramente diferente, a da evolução dos Devas ou anjos. Antes de alcançar o padrão representado por um Deva, entretanto, tinham de evoluir através de muitos estágios, compreendendo os elementais, os espíritos da natureza e semelhantes, e que, se eu quisesse entender algo sobre essa evolução, seria melhor começar pelo fundo e ir tomando conhecimento deles na sequência correta. Propôs levar-me para baixo d'água, avisando-me que, acontecesse o que acontecesse, eu não deveria me amedrontar, porque isso significaria a volta imediata ao meu corpo físico, sem nada recordar do que tinha visto e feito durante a noite. Insistiu na necessidade de me livrar do medo, em tudo o que se ligasse à vida fora das condições físicas, e perguntou-me se me sentia capaz de enfrentar-me o que acontecesse. Sempre fui o tipo de pessoa que gosta de tentar tudo, por isso expressei minha disposição de ir com ele. Disse-me para compreender que descer para o fundo da água não teria efeito algum sobre meu corpo astral, porque esse corpo não precisava respirar, e que, portanto, não havia diferença alguma para ele estar acima ou debaixo da água. Descemos até a água, e embora o mar parecesse bastante agitado na superfície, não fez diferença para nós. A sensação na água pouco diferia da que tivera em terra. Não houve sugestão de variação na temperatura, à medida que submergíamos, coisa que fazíamos muito lentamente, para evitar que eu ficasse nervoso, mas não tive qualquer sensação desagradável. Quando minha cabeça ficou sob a água, alegrou-me verificar que a luz não se havia modificado. Era ainda a mesma luz cinza azulada a qual eu estava me habituando. Em torno de nós moviam-se formas, nas quais reconheci peixes, embora não nas quantidades que teria esperado ver. À proporção que descíamos, o número de peixes tornou-se maior, e os que eu via eram consideravelmente maiores, e moviam-se muito mais devagar do que os da superfície. Havia também grandes vultos de algo que se parecia com pedras flutuantes, mas, ao nos aproximarmos, vi que tinham olhos fosforescentes, indicando alguma espécie de vida. Meu guia explicou-me que aquelas entidades estavam realmente vivas, no estágio de passagem do reino dos peixes para o dos elementais, que jamais chegavam à superfície, nem viam nunca os seres humanos, pois existiam em profundidades bastante fora do alcance das redes dos pescadores. Depois de muito pouco tempo, tal como compreendemos o tempo, alcançamos o fundo do mar, onde tornamos a caminhar sobre a terra firme. Não que aquilo se assemelhasse à terra, pois era pedregosa e ondulante, mas que visão para meus olhos! Todo o fundo do mar era um jardim. Havia arbustos floridos, flores marítimas de muitas qualidades e pedras que rebrilhavam com milhares de cores diferentes. Aqui e ali eu via cavernas que não eram escuras, mas certamente menos iluminadas do que do lado de fora, e fui levado a uma delas. Tratava-se do lar de um dos elementais do mar, tão comuns no fundo do oceano. De início, relutei em encarar aquela entidade, que era do tamanho de um elefante não adulto, e cujos olhos brilhavam na obscuridade da caverna com uma luz fosforescente que parecia quase magnética. Disse-me o meu guia que essas criaturas realmente atraíam seu alimento para elas, sob o aspecto de animais marinhos e peixes, pelo magnetismo de seus olhos. Eu sentia a atração magnética, e por um momento tive um bocadinho de medo. Meu amigo hindu, contudo, que nunca estava longe de mim, garantiu-me que aquilo não poderia fazer-me mal algum, e que eu não precisava temer. A criatura para a qual olhávamos era óbvio e estava consciente da nossa presença. Disse-me ele ainda que o que nós estávamos vendo era o seu corpo astral. Saímos da caverna, e lá estava eu, novamente, fartando-me com as belezas que me rodeavam, quando ouvi um som monótono, soluçante, que de certa forma parecia música. Ficamos imóveis, e ao aproximar-se o som, logo vi um grupo de cerca de 20 estranhas criaturas. Nem peixes, nem animais, nem homens. Tinham a cabeça de seres humanos, já que suas feições assemelhavam-se a feições humanas, mas seus corpos estavam inteiramente envolvidos no que parecia ser uma alga marinha flutuante,
embora muito mais bela do que tudo quanto eu vira até ali. Flutuando por perto, logo acima do fundo do oceano, cantavam uma canção, enquanto algumas dentre elas tocavam uma flauta sobrenatural, instrumento que emitia um som queixoso, reminiscente do som do vento. O resultado era muito belo, e meu guia informou-me de que se tratavam de alguns espíritos do mar que moravam nas águas profundas. Eu poderia ter ficado a ouvir essa música por muito tempo, porque havia um suave refrão que ia e vinha, sempre repetindo com notas de certo modo indistintas, porém mais ou menos mescladas umas às outras num tom harmonioso. Era realmente uma sinfonia do mar que eu desejava ouvir mais. Disse-me o guia que eu poderia fazer isso facilmente noutra ocasião em que o desejasse, mas que agora já era tempo de continuar nosso caminho. Conservei-me junto a meu guia, e depressa emergimos à superfície do mar, e sem esforço de qualquer espécie, subimos para o ar e continuamos nossa viagem. Uma vez mais, viajamos a uma velocidade que deveria ser tremenda, a julgar pelos padrões de terra, embora não houvesse realmente tal sensação, pois passados alguns minutos, como que diminuímos o avanço e descemos, quando vi que estávamos em cima do porto de Colombo. Um momento depois, flutuávamos através da janela do meu quarto, em meu bangalô, onde tínhamos saído havia menos de 10 horas. Ali, era bem verdade, estava meu corpo, aparentemente adormecido sob a cama, mas, enquanto eu ainda olhava para ele, reparei que se movia e virava-se de um lado, ficando de costas. Meu guia chamou-me a atenção para o fato, explicando-me que subconscientemente o corpo estava começando a compreender que chegava a hora de acordar, e que dentro de alguns minutos um SOS seria enviado, e que mesmo que eu tivesse a milhares de milhas de distância, teria de retornar imediatamente, pois esse chamado queria dizer que o corpo físico tinha tido sua cota apropriada de sono e desejava retornar a seu trabalho no mundo. Perguntei como era possível garantir que o corpo continuasse a dormir por um número específico de horas. Ele respondeu que era difícil garantir tal coisa, mas que com muito treino e concentração seria possível disciplinar o corpo para que agisse de acordo com o desejo da pessoa. Entretanto, seria necessário muito tempo e muito treinamento para fazer isso de modo correto. Indaguei se o comprimido que tomara antes de me deitar na noite anterior tinha algo a ver com aquilo. E soube que, naquele caso, isso era verdade. O comprimido era uma quantidade especial de calmante, feita com uma fórmula secreta, que não só garantia o sono da pessoa quase que imediatamente, mas que manteria o corpo adormecido por um período de 10 horas, a não ser que fosse acordado por um ruído extraordinário ou tocado por um agente externo. Foi-me recomendado que, se quisesse ter lembrança do que fizera quando fora do meu corpo, ao retornar à consciência física, seria essencial que eu treinasse os criados para jamais me acordarem ou fazer qualquer ruído próximo de meu quarto, durante o período em que eu desejasse me conservar adormecido. Meu amigo hindu disse-me então que era tempo de retornar a meu corpo, e que ele iria empenhar-se por imprimir nas células cerebrais daquele corpo a necessidade de recordar o que acontecera durante a noite, de forma que não houvesse real quebra da consciência no momento em que acordasse. Disse-me ainda que assim que tivesse consciente em meu corpo físico, tomasse notas do que fizera durante a noite, e que logo que tivesse tomado meu banho e me alimentado, não perdesse tempo e escrevesse, com pormenores, tudo quanto me viesse à lembrança. Quase ao mesmo instante em que meu guia acabava de falar, senti que ia aos poucos deslizando para dentro de meu corpo novamente, e acordei sem ter sentido qualquer lapso da consciência, tal como ele esperara. Sentei-me na cama, puxei para mim um bloco e um lápis que colocara à cabeceira e comecei a tomar notas do que me fizeram para tomar essas notas imediatamente. Porque percebi que, mesmo com as chamadas que anotara, foi difícil recordar exatamente o que acontecera quando, mais tarde, escrevi por inteiro meu relatório. Contudo, verei o quanto minha memória foi fiel quando mostrar esse registro a meu visitante amanhã, porque ele disse que voltaria para continuar suas palestras.